Chegamos à 11ª aula, você que tem acompanhado esta mentoria. Peço que você se inscreva no canal se não é inscrito. Tem várias mentorias aí, mais de 100 vídeos para você maratonar nesse canal. E se inscreva no mesmo e também deixe o seu like. Bons estudos para você. Deixa eu colocar aqui logo para gravar, que hoje a gente tem muito conteúdo para passar. Deixa eu ver aqui se os meninos entraram. Não tá faltando, deixa eu ver aqui os meninos, espera. O Jonatas entrando. Desculpa, o demora. Cristiano vai para a noite, tá faltando só. Acho que dá de manhã, só tá faltando o. De manhã. Cristiano. O João Vitor. Faltando o João Vitor e o Thiago. Qualquer coisa eles assistem aí na aula gravada, se não der tempo eles entrarem aqui. Thiago conseguiu entrar, faltando só o João Vitor. Cristiano vai assistir à noite essa semana, então, bora nós. Hoje nós vamos estar falando sobre os 50 segundos finais da vela, tá? 50 segundos iniciais, perdão. E aí vem uma série de questionamentos, tá? Vem uma série de perguntas que a maioria de vocês sempre me pergunta. Como que eu faço para juntar confluências? Como que eu faço para fazer rapidamente as confluências? Primeira coisa que eu preciso passar aqui para vocês é o seguinte: não vai ser do dia para a noite que vocês vão conseguir juntar rapidamente 4 a 5 confluências, tá? Por quê? Porque isso aqui requer um processo de rapidez, requer um processo de pensamento rápido. Não que vocês não façam isso, mas requer muita. Que você tenha muito entendimento em tudo que eu já passei para vocês conseguirem juntar todas as confluências. Então, o que é que você tem que fazer? Inicialmente, você tem que iniciar pelo o que você já sabe. E o que é que você já sabe? Eu sei onde é que está, eu sei traçar simetrias, que é o básico, que vocês já devem saber traçar, que é em cima do preço, então você vai se basear por isso aqui. Vai ter alguns padrões que você já conhece, então você só vai operar os padrões que você já conhece. Você já sabe identificar tendência macro e nano tendência, que são que é a parte mais fácil do movimento, que é essa parte de nano tendência, macro tendência e nano tendência do movimento, entrada de compradores na região. Então, essa parte você já deve identificar, você já deve saber o que está acontecendo. Por exemplo, aqui, se eu tenho essa zona aqui, vou pegar essa simetria bem aqui, ó. Tem essa simetria bem aqui. Essa simetria aqui, o que está acontecendo? Está tendo rejeição. Se está tendo rejeição, eu sei que está entrando comprador. Está entrando comprador, confirmou que está entrando comprador. E aqui eu tenho uma tendência de baixa. Se eu tenho uma tendência de baixa, está me dizendo que quando está tocando aqui, se está rejeitando, está entrando vendedor. Então, eu tenho duas informações importantes. O que acontece quando você vai fazer as suas operações no vela a vela? A primeira coisa que você precisa entender é para onde está indo meu movimento. A minha tendência aqui, ela está indo de baixa e ela foi rompida. Só que ela foi rompida, ela subiu meu movimento, ela teve essa nano tendência de alta e quando chegou bem aqui, ó, desceu o vendedor. Por que desceu o vendedor? Tá vendo que essa vela foi rejeitada? Essa vela foi rejeitada, então ela está me dizendo que bem aqui, ó, tem um vendedor posicionado. Ó. Se ela foi rejeitada aqui, ela tem um vendedor posicionado. Tranquilo. Onde que está o meu comprador? Meu comprador, ele continua subindo, ó.
Meu comprador, ele está aqui. Eu estou mais próximo do comprador, do vendedor, do comprador. Então, continua subindo. Bem aqui, eu tive uma pequena rejeição, ó. Tá me dizendo que aqui começou a entrar o quê de novo? O vendedor. Mas foi suficiente? Não, porque o vendedor principal tá aqui, é onde teve o impulsionamento. Então, a próxima vela tá fazendo o quê, ó? Descer no movimento. Tá subindo o movimento. Aqui, ó, rejeitou novamente, ó. Quando ela rejeitou novamente aqui, ela ainda precisa ter, ainda tem esse gap aqui para ser preenchido, ó. Tá vendo esse gapzinho aqui que ela precisa preencher? Como ela precisa preencher esse gap, você ainda dá um movimento de call aqui para ela travar o movimento e fazer o movimento de venda acontecer. A primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é quem está dominando as passadas, quem está dominando cada movimento da vela. E a gente viu isso nos 10 primeiros segundos, quando a gente estava estudando os 10 segundos iniciais da vela. Eu preciso saber quem é que está posicionado, comprador e vendedor. Então, quando você for fazer os seus traçamentos, a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte. Por exemplo, aqui, ó. Meu movimento aqui, ele está de baixa. Se ele está de baixa, a minha tendência aqui, ó, ele fez o que está acontecendo aqui? O que a gente está lendo nesse momento aqui, ó? Nesse meu momento aqui, o que a gente está lendo? Ó, aqui entrou o quê? O vendedor. Então, eu tenho posicionamento de vendedor aqui. Bem aqui entrou quem mais? Vendedor, ó. Entrou o vendedor bem aqui também. E onde tem mais vendedor? Bem aqui, ó. Eu preciso saber onde estão meus vendedores. Aqui eu também tenho um vendedor. Onde estão meus compradores? Eu tenho um comprador aqui. Está entrando um comprador aqui. Está entrando um comprador forte aqui. E está entrando um comprador forte aonde? Aqui, ó. Eu preciso saber onde é que está entrando o comprador. Qual o próximo comprador? Meu comprador subiu, ó. Ele está bem aqui também, ó. Eu preciso saber onde que está. Então, aqui eu tenho um comprador, aqui eu tenho entrada forte comprador, aqui eu já sei que também tem comprador, aqui tudo tem comprador, e já sei onde é que está posicionado os meus vendedores. Então, quando você for fazer o movimento aqui, ó, atualiza assim, ó, atualizou. Por que essa vela desceu? Olha aqui, ó. Quando a gente estava atualizando, quando a gente estava fazendo o posicionamento de comprador e vendedor, o que a gente encontrou? Ó? Que eu tenho um vendedor nessa área, que eu tenho um vendedor nessa área, que eu tenho um comprador aqui, que eu tenho um comprador bem aqui, certo? Aí o que acontece aqui, ó? Eu tenho um Morobozu Kendo que ele sobe e ele fica com esse gapzinho aqui, ó, para ser preenchido, tá vendo o gap, ó? Ele bateu aqui no gap. Quem é que está dominando essa área aqui, ó? Vendedor, vendedor. E bem aqui ainda tem outro posicionamento de vendedor, ó. Quem está dominando todo esse movimento? O vendedor, ó. Então, quando você faz a leitura do movimento em si só, você já sabe que ele vai bater e vai retrair. E aí você vai olhar as duas taxas. Qual é a minha taxa de referência? Taxa 1. Qual é a próxima taxa? Taxa 2, que é essa taxa aqui de cima, ó. Se ele bate aqui em cima, é put. Se ele bate aqui, é call. Ganho em qualquer... Por isso que eu opero taxa. Eu não opero cores de vela. Porque se eu tenho referências, fica mais fácil para mim. Então, eu sei que se ele bater nessa taxa aqui, vai entrar quem? Comprador. E se ele tocar nessa taxa aqui, vai entrar quem? Vendedor. Beleza. Tem um posicionamento aqui que ele faz uma retração e ele trava bem aqui, ó. Se ele travou bem aqui, eu estou mais próximo de área vendedora ou de área compradora? Eu estou mais próximo de área vendedora. Meu vendedor está aqui, ó.
Então, você espera, quais são as taxas? Na hora que ele bate aqui na taxa, para movimento de put, ou se ele fizer uma força muito grande aqui embaixo, para dar um call. É as duas taxas que tem. Ou ele vai pegar essa taxa aqui, ou ele vai pegar essa taxa aqui. Se ele toca e rompe, você já sabe que a próxima taxa é essa aqui. Aí ela vai fazer o movimento de retração, certo? Desceu o meu movimento, tem esse gapzinho aqui para ser finalizado. O meu vendedor que estava aqui em cima agora já está aqui embaixo. Não sofremos quase nada de retração aqui nesse primeiro momento, certo? Nesse primeiro momento aqui. O que acontece aqui? Ó, aqui está dominado por quem? Por comprador. Teve rejeição. Onde que está entrando a próxima vela compradora? Aqui, ó, tem uma taxa compradora, ó. Tem uma taxa compradora bem aqui. Deixa eu apagar aqui só para ajeitar essas coisas aqui. Esse doji aí, ele travou aonde? Eu não estou conseguindo identificar onde Esse doji aqui? Isso. Esse doji, ele tá travado nessa zona aqui, ó. Ah, é zona, né? Então, zona. Com essa zona aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele fechou esse gap aqui. Só fechou a Exatamente. continha do espaço. Isso, ele só aqui, porque aqui em cima tem vendedor. Sim. E daqui para cima é comprador. Então ele fechou o gap comprador que tava faltando, entendeu? Por isso que ele ficou esse formato. Eu tomaria um loss grandão aí, pô. Aí o que por isso que eu opero taxa, porque se você for operar cores de vela, por exemplo, movimentos, porque aqui o movimento está forte, ele engolfou a vela anterior e o próximo entrada de vendedor é mais aqui em cima. O que é que você faria? Movimento de call para fechar esse movimento, correto? Essa é a sua leitura, não é? Sim, sim. Porque não é que esteja errada, mas o movimento ele bate e retrai onde tem comprador e vendedor. Então, se aqui embaixo eu tenho um movimento de baixa, que é vendedor, e ele já está me mostrando que tem vendedor aqui, onde tocar vai fazer o quê? Retrair. Entendeu? Certo. Então, na verdade, o que eu ia fazer? Eu ia pegar um call, era na terceira, né? Esse doji seria minha confirmação. Só Mas que eu aqui não foi uma consigo vela entender. fraca para confirmação. Não dá para você pegar uma vela fraca de confirmação, não, tá? Ah, Aqui entendi. ela teve uma Mesmo sendo um rejeição muito doji, aí, tipo grande. assim, eu não consegui identificar que ela estava presa na região. Para mim, ela tinha que travar bem na linha ali mesmo, ali, entendeu? Mas é região, entendeu? Aqui, na verdade, ela não tá nem um doji, que ela é tipo um pimbar. Ela não foi um doji, ela teve uma rejeição muito forte aqui e ela ficou tipo como se fosse um pimbar. Ela não chega a ser um doji porque ela não é linha, né? Ela tem corpo ainda, ó. Ela ainda teve Entendi. corpo, que foi esse pedacinho de corpo aqui. Pareceu um doji, mas não foi um doji, não. Entendi. Entendeu? Aqui, ó, nesse caso aqui, o que que acontece, ó? Ela também ficou esse gapzinho para ser preenchido aqui, tá vendo? Ó? Esse gapzinho aqui. E aí aqui o movimento saiu, o movimento de baixa, tendência de baixa, movimento de engolfo da vela anterior, movimento TRCO de confirmação, put. Aí bem aqui começou a entrar quem? O comprador. Quais são as taxas de referência da próxima entrada? Próximas taxas de referência da próxima entrada aqui, ó, você vai pegar, ó, como ele tá na tendênciazinha de baixa, você vai ligar aqui assim, ó, movimento de baixa. Aí você vai fazer aqui, ó, taxa de referências, ó. Movimento sobe até aqui para fazer retração e ela subiu até aqui, ó. Eu não pegaria porque ela não tinha batido na minha taxa. Mas aqui você pegaria retração e ganharia na retração. E aí, nessa aqui, doji no meio de uma tendência, porque a próxima entrada de comprador está bem mais aqui embaixo, continuidade de movimento de baixa. Então, aqui ele faz esse movimento de baixa, aqui também teria que ver aqui ó, o movimento comprador, porque ele está bem aqui, ele pode até subir esse movimento, ó, aqui, ó.
Ó, aqui ele te deu um comprador mais em cima, tá vendo? Ó, que essa ponta desse doji, ele subiu mais. Então, tem um comprador entrando aqui. Ele tentou empurrar o comprador, mas a força vendedora foi maior. E aí, quando chegou aqui, ele desceu o movimento. Quando ele desce o movimento e não me dá sinal de nada de venda, provavelmente essa vela aqui sobe. Subiu. Por quê? Porque o movimento aqui, ó, ele não me dá sinal de venda. Quando ele não me dá sinal nenhum de venda, ele muda o movimento. E ela está no meio de tendência. E no meio de uma tendência, o doji segue o movimento de baixa. Por isso que nem sempre a leitura do padrão em si, do movimento em si, te dá a leitura correta. Você tem que saber onde é que está comprador e vendedor. Se eu tenho uma vela de força empurrada e que ela me dá uma rejeição compradora, e a próxima vela que não me dá sinal nenhum de venda, ela vai subir comprador, tá bom? Então, aqui ela sobe o movimento e faz o movimento girar. Entender o referente aqui, posição de comprador e vendedor, conseguir ser clara, referente a quando que você tem que dar put, quando que você tem que dar call? Essa confluência de posicionamento de comprador e vendedor? Tipo assim, Luana, nesse final de semana eu vim treinando, né? Aí, como você ensina no primeiro vídeo, que simetria é fechamento de preço e pavio, aí eu tô marcando justamente no corpo e no pavio. Aí quando a vela, por exemplo, desse pin bar, que ela travou na região, o que eu observaria é que esse pin bar travando na região dos vendedores, né? Ele abre a porta para os vendedores entrar com força até o próximo objetivo. Tô certo? Vamos voltar aqui, ó. Quando eu falo de simetria, tem duas coisas. Todas as leituras que eu passei para vocês são leituras de confluência. Por exemplo, eu passei para vocês leituras de como a gente lê os candlesticks, de padrões de vela. Os padrões de reversão. São padrões que provocam reversão. Eles são uma confluência de movimento, certo? Quando você está analisando somente isso, você está tendo uma margem de 75% de acerto. Por quê? Porque essa margem de apenas somente simetria, de trabalhar somente simetria, você tem essa margem de 75%. Não está errada, só que você tem uma margem de 75%. O que eu quero deixar vocês conscientes é que, além do movimento do candle, além de você saber qual que é a psicologia de cada padrão de vela, você precisa saber também quem que está dominando aquela área. Então, por exemplo, aqui, ó, você acabou de falar desse pin bar aqui, certo? Não, no caso foi nesse Qual pin bar pin verde bar? que você estava dando a explicação aqui atrás. Beleza, vamos voltar aqui para esse pin bar aqui, ó. Ó, pin bar aqui, vamos colocar aqui, ele travou bem aqui na minha, deixa eu colocar ele aqui, que ele trava aqui bem nesse corpo dessa vela aqui. O que acontece aqui, ó? Se você tem esse pin bar aqui, que ele não provoca, ele está no movimento de alta, ele não provoca nenhuma reversão, porque ele está no movimento de alta, e a gente viu essa leitura, que quando ele está no movimento de alta e não faz reversão, ele não muda de cor, ele dá continuidade, não foi isso que a gente viu? Quando a gente estudou o pin bar? Beleza. Só que, só isso, você analisando somente só isso, o que acontece? Você tem uma margem de 75% de acerto, correto? Então, aqui você levaria o quê? Um loss, certo? Você operando somente a leitura do pin bar, desse pin bar aqui, correto? Uhum. O que acontece aqui? Beleza. Nós temos aqui uma análise. Você viu a confluência do movimento do pin bar. Só que, quando a gente opera psicologia, a gente não opera um movimento, a gente opera confluências. Então, o que é que eu tenho que analisar aqui?
Eu tenho que analisar quem é que está dominando essa área. Primeira coisa, quem que está dominando essa área? Eu vi que se eu tenho rejeição aqui, tenho rejeição aqui, tenho rejeição aqui, quem está dominando essa área são os vendedores. Eu tenho uma confluência de domínio para put. Meu movimento, ele está de alta ou ele está de baixa? Ele está de baixa, então eu tenho mais uma confluência para movimento para put. Certo? Sim, correto. Meu corpo aqui, ele travou numa simetria ou não? Não, ele não travou na simetria aqui. Vamos ver aqui o pavio, se ele travou na simetria também. Ó, ele travou aqui numa simetria. Se ele travou numa simetria, o pavio, eu sempre falei para vocês, tracem no corpo e mirem no pavio. Se o pavio trava, ele vai fazer a reversão dependendo do movimento. Então, aqui a gente travou no pavio, ó, tá travado aqui na simetria dessa vela aqui, provavelmente aqui para trás também, ó, que tem rompimento, pavio. Então, quem é que tá... Se ele travou numa simetria, provavelmente ele vai fazer movimento de put. 3 confluências já para baixo. Você tá entendendo as somas? Sim, sim, é exatamente isso aí que você está explicando. Foi o que eu vi, entendeu? Que ele travou na simetria e ele reverteu, junto com as confluências que vem acima. Exatamente isso aí. Então, assim, o que mais fez ele reverter nesse cenário aqui não foi nem o travamento em si na simetria, porque o que é mais forte sempre provoca o corpo, é mais o domínio dos compradores. Por isso que quando eu falo para vocês que a primeira aula de saber onde está o comprador e onde está o vendedor, sabendo quem está dominando aquela região, é a mais importante, é porque, querendo ou não, essa é a confluência que mais pesa. Entendeu? Por isso que você soma as confluências. Na hora que você somar as confluências e tiver mais confluências para put, você dá um put de forma muito tranquila. Por isso que somente a leitura do pin-bar aqui para seguir o movimento não é suficiente, porque apesar de ter só uma confluência para cal, eu tenho várias confluências para put. Qual que é o outro movimento que eu tenho aqui para put? Fazendo padrão também tem RCO aí, né? Isso, aqui ele já... Antes, depois. Exatamente, ele tocou, reverteu, confirmou e deu a ordem aqui. Aqui ele fez o primeiro padrão. Geralmente, quando ele faz um padrão, ele faz outro padrão em sequência, que ele faz a correçãozinha e segue mais um padrão. Então, aqui o padrão TRCO, quando ele toca, reverte, confirma e você dá ordem, 3 velas para uma correção, 3 velas para uma correção. Geralmente acontece dentro de canais, ó, se você observar aqui, ó, ele está dentro desse canal aqui, ó. E aí ele segue a leitura do movimento, tá? Então, assim, é importante, quando você... E se você observar aqui, para confirmar as outras, ele fez o ombro, cabeção, ombro. E aí ele já confirma as próximas descidas de vela, ó. Aí ele já confirma que todas as próximas descidas de vela, ó, essa put, mais essa put aqui, ó, até onde ele trava aqui no pavio, ó, fazendo aqui a reversão aqui de volta. Então, aqui, ó, ombro, cabeça, ombro. Então, você vai seguindo o movimento e somando as confluências que vai te dar movimento de put, tá bom? Sempre observe. Claro que isso você não vai fazer de uma hora para outra, tipo, somar várias confluências de uma hora para outra. Vai somando a que você tem conhecimento, que é as tendências maiores, as nanotendências. Aqui eu tô com nanotendência de baixa. Tive fraqueza aqui ao defender, porque ele saiu de uma zona forte, era para ele ter dado um chute de alta muito bom, e ele não deu, foi fraco, ele não soube defender a área dele. Ele era para ter empurrado aqui mais forte, como aconteceu numa vela aqui de alta, grande aqui. Ele saiu e defendeu, empurrou o movimento. E aí ele não fez esse movimento muito forte.
Ele fez uma vela fraca, uma vela sem força. E aí você já viu que o movimento de baixa, o movimento vendedor estava dominando, porque você já tinha visto aqui os pavis, já tinha visto que ele tinha travado na simetria, e na simetria quem estava dominando eram os vendedores. Já tinha visto que o movimento estava de baixa, que a nanotendência também já estava de baixa, e isso vai somando todas as suas confluências para fazer uma operação. Entendido? Sim, de acordo. Então, quando você for somar as confluências dos 50 segundos, que você vai analisar o quê? 50 segundos é hora da gente analisar o quê? Se tem padrão gráfico. Ah, e tem um ombro, cabeça, ombro, tá fazendo W, tá fazendo um movimento N, tá fazendo uma bandeira. Você tem que olhar nos 50 segundos da vela, como aconteceu aqui, ó. Você deu essa entrada aqui, e aí você foi confirmar, porque aqui tem entrada de comprador, ó. Aqui tem entrada de comprador. Ele podia voltar ao movimento. E aí o que é que você vai olhar? Não, mas como que ele vai voltar ao movimento se ele acabou de fazer uma correção fraca, teve uma vela forte que engolfou a vela anterior, pouquíssima rejeição para uma área compradora, estou com o meu movimento ainda de confluência de baixa, não tem como, ele vai confirmar o movimento de baixa. Ainda tem esse gapzinho aqui para ser preenchido, ele vai descer. Ele pode entrar comprador, e como eu estou com tendência de baixa, onde é que vai entrar o comprador? Mais aqui embaixo, ó. Que aqui você vai seguir o movimento dos pavis, ó. Aí seguir aqui o movimento dos pavis. Seguindo o movimento dos pavis, ele ainda vai descer até esse movimento aqui, ó. Que é para entrar comprador. Então, você tem o movimento aqui de baixa, bem aqui, ó, entrou comprador. Aí aqui você já acende o alerta, só que como ela voltou para cá, e aí ela faz o quê? Um martelo no meio de uma tendência de baixa, que confirma o movimento de baixa, ela tem um ombro, cabeça, ombro, que está fazendo o movimento de baixa, ela precisa fechar a perna, precisa fazer a entrega futura, meu movimento está de baixa, minha micro tendência está de baixa, então aqui eu tenho 4 confluências detonando para baixo. Aqui você nem pensa, você só taca a banca. Movimento de put. Desce movimento até a próxima entrada de call. Bateu aqui, entrada de comprador. Fez um movimento de doji sem sinal nenhum de vendedor. Movimento sobe. Então, o que a gente tem que só observar é onde está o comprador, onde está o vendedor, quais são os padrões que está se formando, movimento, tendência majoritária, nanotendência, padrões gráficos e padrões probabilísticos. Como que é o padrão probabilístico? O padrão probabilístico é o seguinte, ó, mesmo ele fazendo aqui uma tendência de baixa, ele te gera um padrão. Se você tiver assistindo, tem um vídeo que eu postei hoje lá no meu canal, ou no IGVT, que eu mostro isso. Ele está fazendo esse movimento aqui, movimento de baixa, e ele está fazendo o quê? 2 correções e entrando um comprador, 2 correções e um comprador. Aquilo ali é um padrão probabilístico. E aqui o que acontece? Ó, ele está fazendo o quê? Ó, 3 vendedores e uma correção. 3 vendedores e uma correção. Aqui o que aconteceu? Ó, 2 vendedores e correção. 2 vendedores e uma correção. Esses padrões improbabilísticos que vai acontecendo no gráfico, você pode aproveitar a seu favor. Uma correção sobe movimento, 2 correções sobe movimento, uma correção sobe movimento, uma correção sobe movimento, ó, 2 correções sobe movimento. Então, no máximo, ele está fazendo o quê? 2 correções. Então, você a cada 2 correções, você vai fazer movimento de call, que ele está fazendo isso aqui. E nesse período aqui, ó, é uma correção, sobe o movimento, ó, uma correção sobe movimento, uma correção sobe movimento, uma correção... Então, você aproveita esse movimento aqui de tendência para seguir um padrão probabilístico. E aí, você aproveita o padrão probabilístico que está acontecendo no gráfico para utilizar junto com as suas confluências. Então, nos 50 segundos... iniciais da vela que está acontecendo aqui, o que está acontecendo aqui, ó? Minha vela está aqui, ó. Aqui está entrando o quê? Comprador.
Entrando comprador aqui, ela parou em aqui, ó, em cima do meu. Ela parou aqui bem em cima do meu comprador. Aqui, ó, o movimento de vela muito forte, ó, o movimento bem forte. Ela engolfou várias velas anteriores. Essa vela aqui é para ela voltar aqui o movimento, é para ela ser verde. Por quê? Porque ela fez engolfo de várias velas. Então, eu tenho a probabilidade do engolfo de várias velas. Eu tenho entrada aqui de compradores, muitos compradores, e tem um domínio aqui de compradores. Então, essa vela aqui é para terminar verde, não é para terminar vermelha, para seguir esse movimento aqui de alta. Vamos ver se ela vai respeitar o movimento de alta. Ó. É muito lindo de ver esse movimento. Tá doido. Hã? É muito lindo de ver esse movimento. Né? Quando ele respeita assim, tudo bonitinho, né? Chega a dar para... Então, gente, ó, não tem muito esse tipo, você vai sempre estar juntando as confluências do que você aprendeu. Aqui, ó, engolfo, né? Tive o engolfo de uma vela gigante que engolfou tudo que é de vela aqui para trás. Quando ela trava em simetria, ela volta o movimento. O que aconteceu aqui? Ó, ela travou em simetria, dominada por quem? Por entrada de compradores. Aqui está dominada pelos compradores, não tem o que fazer, ó, tendência de alta, engolfo de alta, domínio de território de simetria de comprador, não tem para onde correr. Eu vou dar um put só porque a vela aqui foi de 300 metros ao quadrado? Você não precisa, você não pode ter medo do que você aprendeu e aplicar independente. Vamos ver aqui que tá cheio de conversa aqui no chat. Nesse caso aí, eu vejo que o Pimba ficou na região e abriu porteira para os vendedores entrar com força, junto com a marca tendência de baixo. Bem isso mesmo. Aqui, ó, bem aqui, ó, e aqui você já começa a ver outra coisa, ó. Olha como o cenário fica bonitinho, você ligando os quebra-cabeça. Se ela vier aqui para trás, você já sabe que tem comprador aqui, ó. E aí, onde é que mais que tem vendedor aqui, ó? Eita, aqui, ó. Vendedor descendo aqui, ó. O vendedor tá descendo aqui, ó. Então, aqui a gente já tem o quê, ó? Movimento aqui, ó. Se esse movimento aqui tá descendo, aqui tem comprador, certo? Tá tendo rejeição, ó. Meu carro dessa vela forte aqui, ó. Deixa eu botar aqui, que é pra gente não perder o movimento aqui da vela, ó. Aqui. Aqui. Você sempre vai olhar para essa pernada aqui inicial, certo? Ó, aqui, ó, meu comprador ó, se afastou aqui e veio aqui para cima. Ele estava aqui embaixo, empurrou o movimento, ficou aqui em cima. Quando começou a aparecer vendedor, que foi o que ele fez, ó, começou a descer aqui meu movimento. E aí, quando ele está em tendência, ele segue o quê, meu povo? Segue linhazinha aqui, ó, a cor mais linda do mundo, ó. Ele só segue isso, ele não segue mais nada, ó. É só jogar aqui nas taxas. Bateu na taxa e respeitou, volta o movimento. Rompeu a taxa, pega na próxima. Não tem o que fazer, ó. Tá vendo a cor linda como ele respeita, ó. Por isso que eu opero taxa. Aqui, meu movimento aqui tá tudo descendo. Mas ele bateu aqui, tá fazendo o quê, ó? Aqui tá domínio comprador, ó. Toda essa área aqui está de domínio comprador. Bateu aqui, voltou o comprador. Depois o comprador veio para cá. E agora veio para cá. Por quê? Porque ele está nesse movimento aqui, ó. Está nesse movimento aqui, ó. Toda vida, movimento de tendência, vale ele vai estar... Vale um put aí? Aqui onde? Aqui onde embaixo? Não, aí na linha em cima lá. É. Não. Aqui entrou forte, ó. Ele veio aqui, ó. Aqui, para ele pegar put, ele tem que pegar nessa retração aqui de pavio, ó. Eu não pego aqui, ó. Se pegar aqui na metade, ó. Não pego aqui, não. Ele pode voltar ao movimento, mas eu não pego. Aqui, ó. Porque, ó, ele bateu aqui, ó, o movimento aqui, certo? Subiu meu movimento, que é o movimento de cal. Ele tanto pode romper meu movimento subindo, aqui, ó, como ele pode descer, porque o movimento da leitura aqui é de cal.
Na hora que ele rompeu aqui subindo, eu já não faço mais nada. Não, nem subo, nem desço. Ele rompeu minha taxa. É fora do meu setup. Entendeu? Sempre, sempre, sempre. Se ele tocar na minha taxa, por exemplo, aqui, ó. Qual que é a taxa aqui agora? Ó, ele encostou aqui, ó. Entrada de compradores todo. Aqui é para subir o movimento. Beleza, porque ele encostou aqui na entrada de compradores. Ó, ele tá aqui, ó. Aí, quais são as referências? Quais são as taxas? Abertura e fechamento de vela. Abertura aqui em cima e fechamento de vela aqui. Se ele toca aqui e rompe, como ele tá tocando, tá defendendo, tá vendo? Rompeu, já não posso pegar. Próximo movimento, lá em cima, ó. Se ele toca lá em cima explodindo, aí é outro cenário. Mas se ele toca e rompe, eu não pego mais, porque a possibilidade dele fazer esse movimento de rompimento é muito grande. É muito grande, o cenário é muito grande, então eu não pego. Aqui, por exemplo, ó, nesse cenário aqui, que ele explodiu, o movimento é de retração, de explosão. Mas ele rompeu minha taxa de referência. Quando ele rompe minha taxa de referência, eu não pego o movimento, e aí é simples assim. Aí eu vou evitando os meus LOIs, entendeu? Mas sempre que ela der um salto, ela vai fazer uma retração, sempre. Se ela der um salto, ó, por exemplo, ela der salto aqui, ela vai retrair, é o movimento de retração dela. Se ela der outro salto, ela vai retrair de novo, que é o movimento de retração. Todos os saltos que ela dá é movimento de retração. Agora, quando ela vai se arrastando, ó, se arrastando, ó, outro salto, aí tá vendo? Ó, ela salta e retrai, ó. E ela tá querendo me buscar esse pavio aqui em cima. Que aqui é a entrada de quem? De vendedor. Movimento de vela forte, aqui, ó, movimento de vela forte. Qual que é a taxa de referência? 50% aqui, ó. Se ela dá um pulo aqui, 50%, pega movimento de call. Se ela rompe, sai fora do mercado, ó, tá vendo? Esse call não poderia ser de abertura, não? Eu não pego nada de abertura com pavio assim, ó. Ah, entendi. Porque ela pode bater aqui e voltar, ó. Aí fica tipo aquele... Cadê aquele dojizinho? Esse dojizinho aqui, ó. Me arrebenta no meio. Tá vendo como ele tá rejeitando, ó? Porque tem rejeição aqui em cima. Aí não dá para... Eu não pego. Tipo, eu sempre espero as taxas. Porque mesmo ele rejeitando, tocando lá em cima, ele voltando o movimento, porque aqui tem uma velona de... Aí poderia um put, ó, também travado aí, né? Aqui? Aqui ele rompeu essa simetria, ele vai pegar essa taxa aqui em aí, cima. então continuidade de movimento, é mesmo. Ó, aqui ele rompeu esse movimento, ó. Nesse caso aí parece que ele vai morrer no preço cheio, na região do preço cheio. Ó, aqui ele rompeu o movimento, aqui ele tá com muita força, aqui ele vai romper, aqui ele vai começar a subir, ó. Aqui, ó, número redondo já mostrou que tem vendedor dominando, que é nessa retração aqui, ó. Mas ele aqui tá com só vela de força, ó. Só vela de força, movimento tudo forte, ó. Não tem rejeição quase nada de vendedor, não tem quase nada movimento de rejeição de vendedor. Muito forte, ó. A senhora não olha a notícia mesmo? Sério mesmo? Não. E não te prejudica? Não, até agora. Por exemplo, ó, se uma notícia, vamos dizer assim, que essa vela aqui foi uma vela de notícia, que foi gigante. Foi uma vela grande de notícia. Se ela não travar em nada, eu vou seguir o movimento de baixo. Se ela travar, eu vou voltar o movimento. É simples assim. Eu não sigo, não tenho o que fazer, não sigo notícia, não. Jesus amado. Não tem esse negócio de seguir notícia, não. Tem que colocar aqui. Hoje eu tomei um puta Mas você só ri, é? Uai, todo mundo ensina a olhar. Agora, né, vamos ver, né, que a senhora é ninja, você tá doido. Não tem, é porque assim, ó, quando você opera, por exemplo, se você operar a região, aí tudo bem. Por exemplo, tu tá esperando uma vela bem aqui, tu tá esperando tocar nessa região aqui há séculos sem fim, porque daqui para cá tu tá esperando uma eternidade.
Tá igual o menino ontem, que ele falou assim, olha, eu fico 2 horas no gráfico. Aí eu falei assim, não, ele perguntou o que é que eu achava. Aí eu disse, não, tem um cara de paciência, né? Ficar 2 horas na frente do gráfico para fazer 2 Eu operações. tô desde as 4h45. Deus o livre. Já deu tempo de fazer Acaba agora, tanta coisa. Já operei, já bati meta, já estou aqui dando aula para vocês, já vou fazer outra coisa. Jesus, amado, dá para mim não. Por isso que eu fui atrás de uma operação que eu conseguisse operar algumas velas mais rápidas. Tomara que eu pego esse operacional, nossa. Mas o que acontece? O fato não é você esperar 2 horas. O fato é que, geralmente, quem espera 2 horas, ela não entende porque o movimento está chegando aqui. Aí, vamos dizer aqui, ó, que bem aqui, ó, era um ponto muito forte para ti, ó, no Price Action, não era? Ó? Aqui era um ponto fortíssimo para tu entrar, né, não? Sim, sim. Aqui tu ia entrar aqui com gordo de gás, ó. Todo mundo do Price Action ia entrar aqui numa reversão linda. Eita, cara. Aí, quando tu esperou aqui, ó, às 2 horas. Aí tu vai, ó. Aí o Gale salvou, é o galão aí, ó. Gale 1, ó. Aí o que aconteceu? Rompeu. Tô esperando 2 horas para o rompimento acontecer. Era isso que me... não, mas eu tô rindo, mas isso era que me fazia mal na época. Não, é triste, é de rir, mas é chorar. Isso aí realmente é muito triste. Questão de paciência, né? Isso é teste de paciência, né? Deus o livre, tem mais. Mas o filtro que eu... Normalmente, o filtro que eu uso, tem um engolfo aqui. A essas simetrias próximo, eu não entro. A partir do momento que eu vejo uma figura gráfica perto, entendeu? Aí eu vejo... Mas aí, nesse casinho aqui, ó, que essa aqui nem engolfou, ó. Essa aqui, ela só fechou o movimento certinho, ó, ainda teve rejeição, lindamente assim, é porque da forma que eu aprendi, né? O engolfo, ele gera um fluxo, entendeu? Então, não vai fazer reversão ali nessa simetria tão próxima ali, entendeu? Porque quando a gente aprende no Price Action, eu pelo menos, tipo, a gente aprendia que o engolfo ele vai continuar, mas a gente não sabia se ele travar, ele volta. A gente não sabia disso. Agora a gente sabe. Aprender aqui, exatamente. Uma coisa também que é importante levar em consideração... Nossa, eu até esqueci o que eu ia falar. Aqui. Uma coisa que é importante levar em consideração quando vocês estiverem... Quando eu operava Price Action, o pessoal falava assim, esticada de vela, né? Não, tem que esticar a vela, né? Pega na esticada de vela. Quando você tem uma zona, estica a vela, né? E pega. Sim, esticamento de vela, esticamento. Né? Que o pessoal fala assim, tipo, ó, tem uma zona aqui. Na hora que a vela esticar, só pega se esticar a vela, você pega na reversão, né? Sim, exatamente. Sim, tem isso. O pessoal fala isso, né? Gente, Isso mas isso é a maior mentira do mundo. Porque, ó, eu vou explicar aqui por quê, ó. Você tá vendo que esse movimento aqui de vela tá bem forte, ó? Bem forte, bem forte, bem forte. Sim. E que bem aqui, ó... Esse aqui não acho que não dá pra ver, não, peraí. Ó, eu vou... Bem aqui, ó, você tem uma zona, ó. Você bem aqui tem uma zona. Porque aqui tem uma divisão de doji. Aqui você tem uma zona boa. E aí essa vela aqui, o movimento dela que ela estava fazendo era aquele movimento de esticada e volta, esticada e volta, esticada e volta. Que a gente ficou olhando para ela. Pulo de vela. E ela estava esticando, aí eu estava até dizendo assim, ó, esse saltinho dela que ela faz o salto e volta de retração, lembra que eu estava até falando isso? Sim. Ela esticou aqui no trem aqui, ó. E aí todo mundo para esse ia pegar aqui, ó, porque aqui é uma zona boa, que é doji, ó. Essa zona aqui de doji é uma zona boa de pegar movimento. E realmente essa zona de doji, tipo assim, a gente aprende isso também, ó. Tem doji ali, ó, é zona boa, hein? Pode pegar, que é batata. Porque aqui, ó, retraiu, ó. E aí, como essa aqui também esticou, a maioria ia pegar aqui no movimento de retração. Dependendo de onde ele pegasse a retração, talvez ele não... Se ele pegasse bem em cima e não ganhasse delay, né? Aí ele ia ganhar um win. Mas, se não, ele ia levar um loss aqui, se ele pegasse para a próxima vela.
Porque geralmente você pega para a próxima vela, né? Tipo, na hora que tocar, você pega para a próxima vela. Aí é levar um nós aqui também, ó. Então, tipo, é uma mentira esse negócio de esticada de vela aí. Porque se o movimento estiver forte assim, de empurrar a tendência, não tem para onde ir esticada de vela, ela vai romper do mesmo jeito. Aqui é uma zona muito boa, por sinal. Ó, tanto ela tá defendendo aqui, ó, como ela tá defendendo aqui, defendeu aqui, ó, defendeu aqui, que é uma zona muito forte. Só por causa desse doji? É, por causa desse doji aqui, ó. Tá, mas tem um fundamento assim específico? É porque o doji, ele é uma disputa muito forte de preço. Então, vai disputar de novo, começar de novo. Ele faz uma disputa de fazer lucro. Então, aqui é onde as pessoas estão querendo se desfazer muito para vender, entendeu? Tipo, ela quer fazer lucro. Entendi. Então, esse fazer lucro então, realmente aqui, são regiões fortes, então. São regiões fortes, que tem disputa de preço. Ela abre, tipo, ela quer fazer lucro. Ela se isso desfaz no corpo fazer lucro. ou pavio? No corpo, né? Bem no no corpo. No corpo. Sempre no corpo do pavio. Do dojizinho. Então, quando vocês forem olhar aqui os 50 segundos, olha aqui como ela defendeu, ó. Não deixou descer não, ó. Deixou descer não, defendeu aqui certinho o negócio. Né? Que é uma regiãozinha forte. Aí é que a pessoa ia levar também um nós, bem bonitinho. Mas voltando aqui, ó, e outra aqui também, ó, essa regiãozinha aqui, ó, também é boa, ó. Ela fica, a região de doji geralmente é uma região muito forte, é uma região que acumula preço. Quando você for olhar os 50 segundos iniciais da vela, por exemplo, aqui agora, ó, você vai olhar aqui, ó, o tempo que ela tá em movimento de alta, ela fez um movimento de alta, a próxima entrada de vendedores é bem aqui. Próxima entrada de vendedores é bem aqui, também tem entrada de vendedores bem aqui em cima. E aí a gente vai ver como é que, ó, aqui ela não, aqui ela fez o movimento M para baixo e aqui ela está fazendo o movimento W para cima. Então ela tende a romper esse movimento aqui até fechar aqui, ó, que ela fez aqui, ó, W, ó. E aí, tendência de alta, movimento de alta, vela forte, empurrando. Aqui, ó, tem movimento de vela, de descida de vendedor, ela tá, rejeitou, ó. Se ela rejeitou, o próximo movimento vai movimento de put. Vale o put, vamos ver aqui onde é que ela vai parar, ó. Que ela tá entrando aqui com o comprador, ó. Quais são as taxas? Aqui, onde ela saltou, nossa, já saltou rompendo, então você já não pega, ela já mudou aqui a taxa. O movimento dela já entrou aqui, ó. Ela já entrou nesse cenário aqui desse movimento. Aí ela vai fazer aqui a retração aqui no próximo comprador, que é esse aqui, ó. Quando você marca a taxa e ela rompe, não adianta você pegar não, porque ela pode até retrair, que é o movimento original, né? Porque está dominado pelos compradores. Mas, na maioria das vezes, ela vai te dar loss. Aqui eu não pegaria mais, mesmo sabendo da leitura de call aqui. Que aqui, ó, tá dominado pelos compradores, ó. Aqui, ó. Quando ela começou a vir aqui para os compradores, ó, tá vendo como ela volta o movimento, ó? Rompeu a primeira vez, rapidinho para voltar o movimento. Aí aqui a gente já sabe o quê? Onde é que tá o próximo comprador? Mais aqui embaixo. Então, agora já é o movimento de baixa, né? Aqui, ó. Taxa aqui, abertura e aqui. São os dois movimentos, aqui e aqui. Saltou aqui put, saltou aqui put. Ou saltou aqui para baixo call. Se os compradores invadirem, aí já, aqui a gente já muda aqui o movimento por causa da tendência de alta. Mas aqui, quando você opera a taxa, fica mais fácil. Vamos ver que se ele vai respeitar, ó. Respeitou a segunda taxa, ó. Se ele romper, pronto. Aqui levaria o loss. E aí aqui segue o movimento, ó. Entenderam aqui, ó? Deixa eu explicar esse movimento aqui para vocês, ó.
Aqui eu tenho um vendedor, bateu, o vendedor desceu, certo? Só que aqui eu tenho o quê? Ó? Eu tenho um pimbar no meio de uma tendência, o movimento continua para cal, porque ele está no meio de uma tendência, ele pegou o pavio. Se ele pegou no pavio, o movimento ainda está de alta. Aí eu tenho tendência de alta, mais o movimento do pimbar com movimento de alta. Só que ele teve uma rejeição muito forte aqui. Aí você vai esperar a taxa. Qual que é a taxa? Ele nasceu com gap, ele tem essa taxa, e tem a taxa de abertura do pavio aqui, ó. Aqui ele bater primeiro, sem romper, você pega movimento. Então, na hora que ele bate aqui... Essa batida, ele tem que dar uma batidinha e travar você para você... ele tem que dar uma batida e travar, no caso da Travar. Equioption. No caso da Binomo, por exemplo, que ela sai se arrastando, você tem que esperar uns segundinhos para ver. Ela vai fazer 2 movimentos. Ela bate uma vez, aí volta, e bate outra vez e volta. No caso da Equi, ela salta, né? Ela faz salta e o segura um salto, pouquinho. salta Eu já e estava segura. observando isso. Mas, por exemplo, ontem ela estava dando 2 saltos. Ela saltava na primeira taxa e logo em seguida ela saltava na segunda taxa. Então, você tem que observar isso também. É por isso que, por exemplo... Divisão de taxa é válido quando acontece isso? É válido. É Você válido. Quando pegou você nessa tem taxa ali, certeza do mas pegou, movimento. retraiu e vai lá e pula lá na outra, pá, dá uma divisão. É Eu trabalho muito válido. divisão de taxa por operar em times maiores, entendeu? Hoje mesmo fui operar em M1, puta que pariu. É válido. Assim, é válido quando você tem experiência para fazer, senão você vai perder rapidinho a banca. Mas, por exemplo, aqui, ó, que ele fez esse movimento de LTA aqui, ó, que ele desceu, ó, entrou aqui os compradores na LTA, ó, que ele rejeitou aqui, tá entrando o quê? Comprador, bateu aqui na LTA, subiu o movimento, ó, ele te deu 2 taxas de referência. Se ele tocasse aqui em cima, descia o movimento, se ele tocasse aqui embaixo, subiu o movimento. Aí você espera se ele vai tocar embaixo ou em cima. Porque quando você fica, se você ficar travado em, não, é movimento de put, é movimento de put, você não faz o movimento, porque ó, o gráfico ele fica assim, ó. Se eu estou numa tendência de alto, o movimento é para ele ficar assim, certo? Ele vai subir o movimento. Se eu estou numa tendência de baixo, ele vai fazer assim, ó. Ou assim, ó. Aí, quando você sabe o desenho gráfico, fica mais fácil. Aqui ele está fazendo esse movimento, ó, sobe e desce, montanha-russa. Então, você já sabe como que ele vai se comportar. Aí, filho, solta. Tá vendo? Ele faz esse movimento aqui de sobe e desce. Ele vai subir e vai descer, vai subir e vai descer. E aí, você vai pegando só nas taxas. Então, aqui, ó, meu movimento aqui, ó, de LTA, ó. É por isso, lembrem-se sempre façam os traçamentos no fundo das velas para saber onde é que está entrando comprador e vendedor. Nunca deixem de fazer. Porque na hora que rejeita, tem um comprador ali perdido. Ó, rejeitou aqui, tem um comprador perdido. Não adianta, aí você precisa saber de onde é. No caso de notícia, é para empurrar a vela para a próxima zona. Acho que só o payroll é que não dá mesmo. 3 meses atrás, esse engolfo aí, eu estava com Soros 3 e me lascava. Aí aqui o que aconteceu? Vela forte, defendeu de uma LTA, engolfou vela anterior, próximo movimento cal. Aqui teve rejeição, ó. Quando tem rejeição, você tem que saber de onde está vindo. Ó. Tem esse número redondo bem aqui, ó. Ele está próximo do número redondo. Porque quando acontece rejeição, é porque tem comprador, tem vendedor. A vela está subindo, ó. Aí ela tem aqui, ó. Teve rejeição aqui. Aí você precisa saber de onde... Essa rejeição por ter sido o pavio lá em cima, você acha que foi por esse número redondo? Ou lá Não, em tem que cima teve outra foi... coisa? Não Teve, né? foi pelo número redondo, não. Tá muito longe. Foi por causa dessa zona aqui, ó. Por causa disso aqui, ó. Entendeu? É preciso estar mais perto.
Quando tem rejeição, você precisa ver de onde é que vem, porque se for a entrada de vendedores mesmo, vai entrar vendedor, entendeu? Mas aí aqui você vê a taxa, ó, por exemplo, ó. É por isso que eu gosto de operar taxa, ó. Porque aqui a taxa é o quê? Ó, abertura e o fechamento aqui, ó. Se ela bate aqui em cima é put, se ela bate aqui embaixo é call, entendeu? Aí aqui, por exemplo, ó, ela rompeu minha primeira taxa, que é a próxima taxa do pavio aqui, ó. Aí ela veio bem certinho no pavio, ó. É sempre abertura e fechamento da zona mais próxima. Então, eu não me preocupo se vai dar call ou put. Eu só preciso saber quais são as taxas de referência para eu saber o movimento, se ela vai subir ou não, entendeu? Então, aqui, ó, ela foi e me deu uma rejeição, tá entrando vendedor, beleza. Entrou vendedor, quais são as taxas de referência? Abertura e essa próxima aqui do pavio. Aí ela dá o salto. Se ela der o salto aqui, eu pego aqui. Se ela der o salto aqui, eu pego aqui. Se ela der o salto aqui, eu pego o movimento de put. Aí, o que aconteceu aqui, ó? Aqui aconteceu retração. Essa retração aqui mostra que os compradores estão dominando. Aí, ela travou aonde? Travou aqui, ó, no corpo do comprador. Então, a próxima vela sobe o movimento. Aconteceu aqui outra rejeição, mostrando que tem quem? Que tem vendedor. Ó. Mesma coisa, ó. Vendedor aqui tá bombando, ó. Aí aqui, ó, tem fechamento de preço. Aí aqui, ó. Nessa aqui não daria para buscar, mas aqui o movimento foi de força, continuidade de movimento. Você pode pegar o martelo no meio de tendência, mas a taxa de referência seria esse pavio aqui e essa aqui, ó. Esses dois pavios aqui, ó. Esse pavio e esse pavio. Na hora que ela voltasse o movimento. Aí você pegaria de continuidade. Aí rejeitou o número redondo. Aqui não tem o que fazer. Número redondo rejeitando desse movimento. Que ele chegou bem perto, ó, da zona de número redondo. Ia tocar a vela e voltar ao movimento. Então, você sempre vai estar seguindo as pontas dos pavios nas rejeições, entendeu? Praticamente. E aí você vai só juntando as confluências a favor do movimento do que você está fazendo. Por exemplo, se a análise é call, aí você tem várias outras confluências para call, você já dá um call com mais confluência. Aqui, ó, martelo no meio de uma tendência segue o movimento de alto. Então, mesmo ele só fazendo aqui uma rejeiçãozinha, você tem várias confluências para alta. Tendência de alta, martelo no meio de tendência alta. O movimento aqui precisa ser fechado porque ele está a próxima entrada de ter um gap aqui, né? Ele precisa entregar esse gap que faltou, e aí ele vai fazer o fechamento de preço. Quando ele faz o fechamento de preço, ele rompe, travando lá na simetria do número redondo. Faz rejeição. Quando ele rejeita aqui, pronto. Aqui você já sabe, a rejeição foi considerável no número redondo. Então, ele vai bater e voltar ao movimento. Aí você aqui tem taxas, né? Quais são as taxas? Número redondo. E 50% da vela aqui, ó. Mas no caso, quando é uma região muito forte, assim, igual o número redondo, você não fica com medo de poder bater lá no número redondo e dar ruim, não? Ela vinha aqui se embaixo... ele bate e trava... Aqui eu já sei que tem vendedor, porque ele rejeitou. Sim. Se ele bate e trava numa voadora, eu já sei que ele vai bater e voltar. Ou porque aqui, ó. Aí a senhora está com duas taxas, né? Uma de venda e uma de compra. Entendeu? Aí a senhora dá uma refinada mais nisso, ou a que tocar primeiro a senhora põe para dentro? Não, aí aqui eu faço a leitura, por exemplo. Aqui eu tenho o movimento N, que ele está no meu movimento de alta. Aqui ele sofreu rejeição. Ele já sofreu rejeição aqui. Então, ele está me mostrando que na próxima zona vai entrar vendedor, porque eu tenho duas velas que era para ser... Entrou vendedor aqui, entrou vendedor aqui, entrou vendedor aqui. Essa pernada aqui, ele já está me dizendo que vai entrar vendedor na próxima zona forte. Não está me dizendo que vai romper. Se ele tivesse me dizendo que ia romper, depois desse vendedor aqui, ele ia me dar velas de força. Ele não me deu vela de força, ele me deu vela de rejeição. Então, aqui está dominado pelos vendedores. Então, eu já sei que quando eu chegar numa zona,
vai reverter o movimento, porque a pernada já está me dizendo. Eu consideraria essa LTA também, onde ela está batendo aí na LTA, está voltando. E aí, o que que acontece? Ó, vamos colocar aqui, ó, vamos apagar tudo aqui, ó, e vamos fazer a confluência, ó. Essa minha pernada aqui, quando chegou aqui, ela já ficou uma pernada fraca. Ela me deu uma pernada fraca, porque rejeitou, e teve entrada de vendedor aqui. Então, ela já está me dizendo que vai ter vendedor entrando. Quando chegou bem aqui, ó, próximo do número redondo, o que que aconteceu? Ela me mostrou outra rejeição. Então, quais são os meus movimentos? Eu tenho um movimento aqui em cima, para put, por causa da rejeição. E tem um movimento aqui para cá, por causa da nanotendência de alta, que é na 50% da minha vela de rompimento. Então, ela rompeu o meu movimento de simetria. Então, se ela der um salto aqui, eu pego o movimento de retração. Se ela der um salto aqui, eu pego meu movimento de put. Mas por que, Luana? Se você observar aqui, ó, a gente tem esse movimento aqui. A gente tem esse movimentinho aqui. Onde está acontecendo, onde está tocando na LTA, está subindo o movimento, né? Então, aqui a gente já sabe que está entrando o comprador assim que toca. Tocou, entrou, tocou, entrou. Então, aqui é um ponto. E ela está dentro desse canal aqui. Se ela está dentro do canal, na hora que toca aqui em cima, está descendo o vendedor. Então, aqui eu já pego o meu movimento, ó. E aí, aqui, se você observar também, ela fez o quê? Um ombro, cabeça, ombro. Ela tá fazendo um ombro, cabeça, ombro aqui. Então, você já começa a juntar todas as confluências de movimento, ó. Deixa eu colocar aqui, porque é como se aquilo ali não existisse. Ela fez uma objeção, rompeu o meu movimento. Isso aqui já me deixa antenada para um ombro, cabeça, ombro. Entendeu? Então, toda vida que acontecer uma rejeição e depois, logo em seguida, um rompimento, ele vai fazer um ombro, cabeça, ombro em velas. Lembra? Sim, sim. Que a gente Mas falou? esse martelo, eu identifico ele como uma rejeição, ou tipo assim, eu identificar ele, não, uma figura gráfica no meio de uma tendência vai continuar, então... Não, aqui, por exemplo, mas ele aconteceu uma rejeição. Sim. Ele tem um movimento de... Ele tem um movimento de continuidade, mas não deixa de ser movimento vendedor aqui dentro. Sim, sim. Entendeu? Então, você já vai juntando todas as confluências. Mas Ele o call pode... nessa próxima vela aí era válido, então. Não, o call aqui não tem nem o que ser discutido. Entendi. O call aqui é válido. Aqui o call é... Agora nessa vela vermelha aí, o que a senhora enxergaria mais, com mais confluência? O put lá em cima no número redondo? Aqui seria o call? put no número redondo. Por quê? Porque ele chegou na minha resistência da LTB, onde está entrando comprador, onde está entrando fez uma vendedor, confluência certinha, né? resistência, ó, resistência, está voltando o movimento, tocou no número redondo, está voltando o movimento. Então, aqui o movimento é para put, porque ele está subindo e descendo, entendeu? Uhum, e aqui ele está fazendo esse cenário que ele rompeu. Quando ele rompe e sobe o movimento, ele vai fazer a descida para fazer o ombro, cabeça, ombro. Então, aqui eu tenho várias confluências para o movimento de put. Nessa vela aqui. Show de bola, obrigado. Você achou? Gente, mais dúvidas? Vai, meu povo, que essa é a aula dos segredos milionários. A aula que todo mundo quer saber para onde a vela está indo. Ó. Acho que as dúvidas vai surgir mais depois que rever a aula. Eu acho que as dúvidas vai ser sanada quando a gente estiver operando com a senhora, né? No ao vivo mesmo, assim, acontecendo. Aí eu acho que os 30 dias, vixe, aí vai ser o cereja do bolo. Dúvidas, eu não tenho dúvidas de que vai aparecer quando eu estiver operando, porque tem muita coisa, por exemplo, que eu enxergo na hora e que, tipo, não passa assim, que é coisa pessoal mesmo, não é... E aí, tipo, eu junto com mais confluência, entendeu? Então, vai aparecer muitas dúvidas, assim, na parte de operações.
Mas, olha, uma coisa que eu quero deixar mais claro aqui para você, por exemplo, aqui, ó, a gente tem aqui, ó, o movimento de alta, que ele tocou aqui na LTA, fez um doji, e aí o doji no meio de uma tendência segue o movimento de alta, tá? A próxima entrada de vendedores é mais aqui em cima, ó. Pernada é mais aqui em cima, então o movimento aqui, ele tende a fazer esse movimento de continuidade aqui, ó, até aqui em cima. Ó, aqui tá acontecendo uma rejeição por causa dessa zona aqui, ó. Quando acontece uma rejeição, aí você já tem que identificar de onde é essa zona que tá rejeitando, ó. Ele rompeu a zona, ó, isso é bom. Mas tem entrada de vendedores ainda. Tá vendo que ele rejeitou bem, ó? Quando tem essa rejeição aqui, ó, tem que ter cuidado. Por quê? Porque essa rejeição faz o movimento voltar, ó. Ele travou exatamente aqui onde tem vendedores. Onde tem vendedores aqui. A vela aqui, ó, da continuidade, ela foi uma vela forte, ela tá me dando rejeição. Qual que é a taxa de referência aqui no meio? Ela precisa explodir aqui, ó. Se ela não explode, não pega. Olha, ela escorregou. Tu viu esse movimento de escorrega dela? Esse movimento de escorrega é movimento de continuidade, movimento de força. Então, ela vai fazer um movimento de escorrega aqui. É diferente do salto, que ela faz aquele salto mortal, assim. Então, na IQ, a gente consegue ter essa visualização de movimento da vela. Na binômio, a gente não consegue ter essa leitura. Então, aqui desceu o vendedor só por causa desse pimbar aqui, ó, porque aqui entrou o vendedor, então aqui do outro lado também entra vendedor. Só entra vendedor onde tem vendedor e só entra comprador onde tem comprador. Por isso, fiquem de olho nos fundos dos movimentos. Nos 50 segundos iniciais da vela, você precisa identificar... Você precisa identificar... Também lá fazendo aqui. Oi? Ombro, cabeça, ombro. Aqui também tá fazendo ombro, cabeça, ombro, para fortificar aqui o movimento de baixa. Não, esse agora, esse aí agora, né? Aqui, ó, tem aqui, ó, aqui também tá fazendo outro. Aqui, ó, geralmente quando ele trava e rompe, né, volta o movimento aqui, ele vai e faz o movimento de baixa. Aqui ele vai romper, é para ele romper essa LTA aqui, ó. Quando ele faz esse movimento de retorno e não consegue romper, ele volta rompendo aqui o movimento comprador. Muito próximo, né? Muito próximo. É, muito próximo, ele não se afastou do preço. Aí ele testar aqui em cima, na taxa, aqui é muito próximo para pegar movimento, e aqui embaixo, que aí ele pode bater e voltar, porque tá tendo A simetria aí do finalzinho. Então, eu sempre só pego com retração, tá? Eu sempre tento pegar na retração. Aí aqui ele fez um TRCO, toque, reversão, confirmação e ordem. Aqui ele tem o movimento comprador, só que aqui ele já vai seguindo uma LTB, né? Já vai fazendo um movimento de LTB, e aí só entra comprador numa tendência de baixa, numa LTA, numa LTB ou LTA, numa tendência de alta. Ele não segue esse movimento aqui de horizontais, tá? Pode até ter rejeição, assim como aconteceu aqui, ó, tá entrando aqui, ó, tem comprador, ó. Movimento muito forte de compra aqui, mas ele vai fazer a confluência aqui no movimento aqui desse movimento aqui de baixa. Entendidos, né? Todo mundo já tirou dúvida, né? Qualquer coisa, mandem. Isso aí de boa. Mandem para mim as dúvidas lá no Telegram, tirem todas as dúvidas, mandem os LOIs, mandem os